Capítulo 22, 1. E mostrou-me um rio de água viva resplandecente como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. 2. No meio da praça da cidade, de um e outro lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 frutos, produzindo em cada mês o seu fruto, e as folhas das árvores servem para a saúde das nações. Podemos beber da fonte que nunca seca. Podemos impregnar-nos de inspiração, alegria, paz, amor e felicidade. O princípio da vida sustenta todo o universo e alimenta trilhões de peixes do mar, pássaros no ar e todos os animais terrestres. Seu infindável oceano de provisões move-se sem cessar, incansável, sem fim e copiosamente para todos. O homem deve ter uma taça, uma mente aberta, e receber as bênçãos de Deus que fluem pelo rio da mente para todos os homens por toda a parte. A árvore da vida é a presença de Deus em você, e os seus 12 poderes representam os 12 frutos. A árvore de Natal está dentro de você e todas as espécies de frutos estão ali penduradas. A vida é uma dádiva para você. Você não precisa merecer a vida de Deus lhe foi dada quando você nasceu, mas você deve comer os frutos da árvore, como os frutos da paz, orientação, amor, alegria, bondade, verdade e beleza. Todos esses e muitos mais lhe foram dados desde o início dos tempos. As folhas das árvores são os pensamentos e valores espirituais que trazem a harmonia, paz e saúde para todos os homens. 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. 11. Aquele que comete injustiça, cometa-a ainda. Aquele que é impuro, continue na impureza. Aquele que é justo, justifique-se mais, e aquele que é santo santifique-se mais. Profecia, como você já aprendeu, é o seu próprio sentimento interior, a sua fé, seu estado de espírito que determina o que está por vir. Seja o que for que você estiver planejando para o futuro, está planejando agora. O futuro são sempre os seus pensamentos presentes tornados visíveis. Aquilo com que você se unir mental e emocionalmente é uma profecia daquilo que está para vir. Você é o seu profeta. Seja um verdadeiro profeta, seja um bom profeta. Espere somente uma boa sorte e a boa sorte será sua. Os filhos da desgraça são os que atribuem poder a coisas externas, a outras pessoas, e a mentalidade preconceituosa. São estes os únicos filhos ilegítimos do mundo. No versículo 7, aprendemos que primeiro temos de nos transformar e depois o nosso mundo se transformará. O homem está sempre tentando modificar os outros. Conceda aos seus parentes, amigos e todas as pessoas o direito de serem diferentes, respeite-lhes as peculiaridades, idiosincrasias e pontos de vista religiosos. Permita que eles pratiquem sua religião de maneira diversa da sua. Alegre-se por existirem católicos, judeus, protestantes, budistas e outras organizações religiosas. Se o outro for mau e mesquinho, não há motivo para que você o seja. Você está aqui para deixar brilhar a sua luz de tal modo diante dos homens que eles vejam as suas boas obras, dando desse modo o bom exemplo a todos. Passe o seu tempo irradiando a glória, a beleza e o amor de Deus, e não se importe se o outro o fizer ou não. Modifique-se, modificando-se, o seu mundo magicamente se moldará à imagem e semelhança do seu conceito de si. Identifique-se com o agradável e não poderá ver o desagradável. Como os seus olhos estão identificados com a beleza, você não pode ver-as, não confia na fonte divina e quer ajudar a Deus. O homem deve aprender que os meios de Deus estão além de nossa capacidade de descobrimento e que Deus tem inúmeros canais, e a oração do homem pode ser atendida de inúmeras maneiras, de um modo que ele não conhece e numa hora em que ele não o espera. Conheci um homem que estava sempre rezando, pedindo prosperidade e procurando em Deus a verdadeira fonte, e ao mesmo tempo ele tinha muito ressentimento contra o patrão, porque este não lhe dava um aumento de ordenado. Aquele homem não acreditava realmente no que afirmava. Na verdade, ele estava rezando em dois sentidos, como um soldado marcando passo, não estava chegando a lugar algum. Aquele homem pensava duas coisas e tinha duas lealdades. Temos de chegar a uma decisão definitiva e saber que Deus é a fonte de todas as nossas bênçãos e acreditar em nosso íntimo que o Espírito reagirá de acordo com aquilo que temos como verdadeiro, pois Ele é todas as coisas para todos os homens. O princípio criador pode fazer-nos prosperar do mesmo modo que faz crescer o cabelo em nossa cabeça ou cria uma folha de grama. Tem toda a sabedoria e a técnica da realização. O homem deseja a produção. Esse desejo é bom e muito bom. A vida é crescimento e o seu desejo de progresso e expansão é o impulso cósmico dentro dele, dizendo-lhe que se eleve, transcenda, cresça e se exprima em planos mais elevados. É assim que ele acrescenta algo à palavra,
Ele olha em volta e diz: bem, aquele sujeito vai morrer um dia e vou ficar com o emprego dele. O desejo era bom, mas ele o contaminou e adulterou. Ele devia saber que Deus pode criar outro emprego como aquele, e muito melhor ainda. O homem não quer o emprego do outro, ele quer uma posição como aquela, com o mesmo prestígio, ordenado, etc. A inteligência infinita tem inúmeros meios de fazer realizar-se o seu pedido. Não precisamos tirar sequer um fio de cabelo a um ser vivo para progredir na vida. O homem nunca deve sabotar ou prejudicar outro a fim de conseguir a sua meta na vida. Prejudicar outra pessoa dessa maneira seria fazer acréscimos à palavra, e Deus o castigará com as pragas escritas neste livro, o que significa que, se usarmos a lei de modo negativo, colheremos os resultados, como neurose, frustração, doença, insatisfação, etc. Tiramos algo da palavra quando dizemos não posso ser isso, ou não consigo realizar o meu objetivo. Estamos negando a presença e o poder de Deus ao dizer que Deus não pode cumprir a sua promessa. Há pouco tempo um homem me disse que o filho estava com um mal incurável. Observei que o que ele realmente estava dizendo era que Deus não podia curar o menino. Ele ficou chocado com as suas próprias palavras e começou a afirmar que a inteligência criadora que criará o filho poderia sem dúvida restituir-lhe a harmonia, a saúde e a força. Uma cura perfeita se realizou, sanando-se o distúrbio sanguíneo. Interrompido por um telefonema internacional de uma moça em Paris, que está pensando em apresentar seu talento pela televisão. Disse que tinha recebido um contrato pouco antes e queria contar-me a respeito. Queria muito exprimir-se e pensara na ideia com confiança e positivamente. Havia alguns meses que nutria aquela ideia, dando-lhe vida com o seu calor e entusiasmo. O contrato foi apenas uma resposta ao trabalho da ideia em sua mente. Quando você sente a realidade da ideia na mente, o subconsciente toma conta do caso e obriga você a representar o papel envolvido pela ideia. O princípio e o fim são o mesmo. A semente tem a sua própria matemática e mecânica dentro de si, tem a sua vitalidade inerente e seu próprio processo de desenvolvimento. O mesmo se aplica à sua ideia, ela tem o poder de se manifestar. Em outras palavras, a ideia executa-se por si própria. O cientista moderno, trabalhando num laboratório, acredita na possibilidade da execução da ideia. Há cerca de 100 anos, o Dr. Phineas Kimby, pioneiro dos processos curadores da mente, disse: verifiquei que, se eu realmente acreditasse numa coisa, o efeito se seguiria, quer eu estivesse pensando naquilo ou não. Acreditar significa aceitar a ideia como verdadeira. Jogue a semente, ideia, no solo fértil, receptivo, da sua mente e a inteligência criadora que se acha nas profundezas de seu subconsciente fará o resto. Você então descobrirá que alfa é o seu pensamento ou ideia, e ômega a sua objetivação, que os dois são o mesmo, o princípio foi o pensamento, e o fim foi a sua forma e função. 16. E a cidade é quadrangular, e tão comprida como larga, e mediu a cidade com a cana de ouro até 12.000 estádios, e o seu comprimento e a sua altura e a sua largura são iguais. 17. Mediu também o seu muro até 144 covados, da medida de homem que era a do anjo. 18. E o muro era construído de jaspe, e a mesma cidade era de ouro puro, semelhante do vidro claro. 19. E os fundamentos do muro da cidade eram ornados de toda qualidade de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo, de safira, o terceiro, de calcedonia, o quarto, de esmeralda, 20, o quinto, de sardônica, o sexto, de sárdio, o sétimo, de crisólito, o oitavo, de berilo, o nono, de topázio, o 10º, de crisopraso, o 11º, de jacinto, o 12º, de ametista. A cidade é a sua consciência, e o fato de ela ser quadrangular significa que o homem é o cubo, um símbolo de uma figura perfeita. O cubo significa um germe, uma ideia feita carne. O cubo desdobrado torna-se uma cruz. A cruz é simbólica do corpo do homem. O muro é a radiação emanando de dentro e de fora de nós quando estamos em paz e cheios da sua luz. As 12 portas e as 12 pedras preciosas representam as 12 faculdades ou disciplinas da mente. São as seguintes: 1. Percepção. 2. Fé, confiança. 3. Juízo correto. 4. Amor. 5. Persistência. 6. Imaginação disciplinada. 7. Compreensão. 8. Desejo. 9. Discernimento. 10. Louvor. Gratidão. 11. Zelo. Audição interior. 12. Desprendimento. Quando o absoluto se torna relativo, é que passou do estado sem forma para o limitado.
Chama-se a isso a crucificação ou passar do invisível para o visível. Sempre que você passar do escuro para a luz, da dor para a paz, da ignorância para a sabedoria, terá experimentado uma crucificação psicológica ou uma travessia da limitação para a liberdade. Os muros mediam 144 covados, o que significa a multiplicação e ampliação dos seus 12 poderes. Começando a disciplinar as suas 12 faculdades, você amplifica e aumenta a sua audição, visão, juízo e todas as outras faculdades. 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, e cada porta era feita de uma pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. 22. E não vi templo nela, porque o Senhor Deus Onipotente e o Cordeiro são o seu templo. 23. E esta cidade não tem necessidade de sol nem de lua que a alumiem, porque a claridade de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. Ouro representa o poder de Deus e a beleza da santidade, integridade. O homem é o templo do Deus vivo. O dia virá em que você não olhará mais para o templo exterior, embora necessário e essencial a milhões, mas encontrará o santuário interior. Você não terá necessidade de um prédio, música, incenso, velas, imagens, liturgia, cerimônias, rituais, para lembrar-se de Deus. As cerimônias e rituais em muitos casos tendem a empolgar ou hipnotizar a pessoa, dando-lhe a ilusão de que está comungando com Deus. Você pode ser transportado pelos seus 5 sentidos, o mesmo influenciado somente pela visão e pelo som. A oração é uma comunhão íntima com Deus, um movimento do coração em que você sente e prova o Senhor, e o acha bom. Entrar no templo, a sua mente, não tem nada a ver com os 5 sentidos. Você deve fechar a porta dos 5 sentidos e comungar com Deus no silêncio de sua alma e ouvir a voz divina que fala com a alma em paz. Você não precisa de auxílio para tocar em Deus. Pode entrar em contato com a presença divina por meio do seu pensamento. Entre agora nesse templo interior, medite sobre o Eu Sou, a presença de Deus, pense em tudo o que você sabe sobre Deus, e você se perderá na alegria e maravilha de tudo isso. Compreenderá que você é na verdade um espírito e que pensa, sente e age como espírito. Ali não há templo, nenhum santuário, mas a inteligência infinita de Deus é a sua luz. Você é um com o Espírito total, Espírito Santo. O Espírito de Deus é o seu espírito. A mente dele é a sua mente, a paz divina é a sua paz, e o amor de Deus é o seu amor. Você experimentou um momento que dura para sempre. Você descobre que sob todo o caos, confusão e luta no mundo, existe uma paz eterna, harmonia absoluta, beleza indescritível e ventura. Um homem foi procurar-me por causa do filho que queria estudar medicina. O pai disse que não tinha o dinheiro necessário e o rapaz estava muito deprimido. Enquanto isso, o rapaz foi trabalhar num balcão de lanchonete, sentindo-se muito frustrado e infeliz. O pai estava amesquinhando a palavra de Deus, dizendo: Deus não pode abrir o caminho para o meu filho ser o que deseja, de modo que vou lhe arranjar um emprego qualquer. A praga que se segue é o fracasso do homem em realizar o seu desejo, o que é a causa de todas as misérias e desgraças deste mundo. Aquele pai começou a rezar para que o Espírito Infinito abrisse o caminho para o filho ir para a universidade e começou a visualizar mentalmente, antes de dormir, o filho mostrando-lhe o diploma de médico, que dizia que ele se formara em medicina e cirurgia. O Pia ficou imaginando esse diploma e pedindo a Deus orientação e a ação certa. Dentro de algumas semanas morreu uma tia, que deixou muitos bens e fundos suficientes para custear os estudos do rapaz. 20. O que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. A palavra amém significa a união sincrônica ou acordo de sua mente, consciente e subconsciente. Já não há qualquer dúvida e a sua oração está atendida. O Senhor Jesus é a lei do Eu Sou, e essa lei é eu sou aquilo que contemplo, eu sou aquilo que eu próprio sinto ser. Você protesta e dá testemunho das verdades de Deus exprimindo suas qualidades e atributos e potencialidades em seu corpo, mente e circunstâncias. O infinito responde depressa às suas convicções íntimas e à sua lealdade e dedicação de toda a alma. Caminhe na luz ou percepção de que é completamente impossível a sua oração falhar. Caminhe consciente de que no momento em que você pedir, está feito, e maravilhas acontecerão quando você rezar. O versículo 21 diz que o Eu Sou dentro de você é Cristo ou o Salvador, ou que a lei do Eu Sou é a solução de todos os seus problemas. O que você acrescentar ao Eu Sou, nisso você se torna. Você agora pode sentir: eu sou livre, eu sou forte,
eu sou iluminado, etc. Quando o declarar e sentir, assim se tornará. Você encontrou o seu Salvador, pois é o seu próprio Salvador. O seu ser é Deus. A lei de Deus significa a maneira de Deus trabalhar. Aquilo em que você meditar, você se torna. Em cada dia de nossas vidas, devemos começar a meditar sobre a beleza, a glória e a profundidade do Eterno. Pensando nas verdades eternas dentro de nós, encontramos uma paz eterna que se estende além das estrelas, além do tempo e do espaço. Quando estamos imbuídos de ideais elevados, quando temos pensamentos universais, as coisas pequenas desaparecem e todas as mesquinharias da vida tornam-se inconsequentes e são esquecidas. A nossa alma chega a encher-se da glória do todo e as limitações e restrições de nossa vida diária desaparecem. Vemos que esse estado de espírito feliz nos eleva e nos põe em harmonia com a mente universal de Deus. Quando a cupidez, o ciúme, a discórdia e outros conceitos estreitos que nos prendem à roda da dor desaparecem de nosso consciente, esquecidos na alegria da verdade, não somos mais filhos do homem, e nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos um na perspectiva universal. A meditação constante, quer num bosque, quer no seu lar, ou onde quer que você esteja, faz com que a sua alma vibre como se tocada por uma harmonia divina, e um sentimento arrebatador e palpitante invade todo o seu corpo. É como se a melodia dos deuses fosse tocada nas cordas de seu coração. Para concluir, meditemos esta verdade profunda. Caríssimos, agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que seremos. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. E João 3:2.